Saudações, pessoal! Hoje vamos dar continuidade à nossa nova fase de estudos e nessas aulas vamos falar sobre o sistema que eu apresento no meu livro A Doutrina das Trevas. Um livro é uma poderosa fonte de informação, porém ele possui uma deficiência. Ele é limitado pela habilidade do autor em traduzir o conhecimento em linguagem escrita. É raro que, em um livro de magia, o escritor consiga passar todo o conteúdo de um sistema. O que eu fiz foi sintetizar o material e colocar de uma forma dinâmica, mas isso logicamente impactou no resultado final da obra. Para quem não sabe, eu escrevi esse livro há uns 5 anos mais ou menos, mas eu só lancei ele recentemente no Clube de Autores. Para os apoiadores do Cartaz, Catarse, dos pacotes acima do Adepto Menor, eu enviei uma cópia em PDF desse livro e os demais vocês podem obter aí no Clube de Autores. Eu vou deixar o link aí na descrição em algum lugar. Pois assim vocês vão ajudar aqui nesse trabalho. Se você não puder ter acesso ao livro agora, não se preocupe. Vá acompanhando as aulas e quando possível você faz isso. Essas aulas elas também serão importantes para quem quer trabalhar com as divindades patronais da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. O Grimório ele foi fornecido para todos os apoiadores também aí do nosso financiamento coletivo. No universo literário do ocultismo, podemos encontrar materiais que descrevem um sistema de magia e materiais que são materiais iniciáticos. Isso é, que visam preparar as pessoas para se iniciarem em alguma tradição. Essa foi minha aspiração. Eu queria colocar no papel um conteúdo didático que proporcionasse uma evolução aos leitores e não simplesmente descrevesse um sistema mágico que as pessoas usassem só por usar, né? Então eu realmente queria dar um conteúdo que proporcionasse uma evolução espiritual para quem lesse esse livro. A grande diferença entre o sistema mágico e o sistema iniciático é que o primeiro descreve várias técnicas de magia sem se preocupar com as informações básicas que o praticante precisa saber previamente para colocar esse sistema em prática. Nessa linha, nós temos, por exemplo, as chaves menores de Salomão, o Grimório Verum e outros. Já na linha dos sistemas iniciáticos, nós temos os livros de Franz Bardon, por exemplo, e alguns outros livros aí da tradição oculta. Sistemas iniciáticos eles são divididos no que tradicionalmente nós chamamos de chaves maiores. Aquilo que em magia designamos pelo nome de chaves corresponde à necessidade de serem resumidos em súmulas que ajudem à memória certos desenvolvimentos cujos principais elementos são os mais úteis para aquele que quer praticar aí o determinado sistema. Simplificando, a chave é um sistema mnemotécnico. As chaves elas abrem um domínio instrutivo caso quem as possua saiba usá-las convenientemente. E se, após a abertura dos textos didáticos, tal pessoa tem a capacidade para abarcar o sentido e a importância com exatidão. Segundo o autor Piobi, as chaves mágicas fazem parte de um conjunto de informes tradicionais, sendo que os principais, embora sejam bastante numerosos, sempre foram mantidos sob o selo do segredo mais absoluto e rigoroso, apesar de muitos outros estarem expressos em textos diversos. Então, o sentido da chave realmente é o sentido do ocultismo. Todo conhecimento de ocultismo que você for pesquisar, que você for estudar, você tem que ter noção que eles são baseados em chaves mágicas. E você tem que saber em quais chaves esses conhecimentos foram baseados para você conseguir compreender o sistema. As chaves, elas geralmente refletem uma doutrina.
ou seja, um reflexo de teorias. Nas chaves, o número ele tem um papel mais importante. E em segundo lugar, a configuração, ou seja, a maneira como eles estruturam essa chave, como eles apresentam essa chave para o adepto. E quando nós falamos de números, estamos falando no sentido que os números tinham nas escolas pitagóricas de filosofia, e não no sentido quantitativo que a gente tem hoje em dia. As chaves mais utilizadas são as denárias, baseadas no número 10. Elas são muito utilizadas em escolas cabalísticas que baseiam seus ensinamentos nas seifirotes da árvore da vida. Mas nós também temos as chaves baseadas no número 22, né, que são aquelas chaves dos próprios caminhos da árvore da vida, do alfabeto hebraico, dos arcanos do tarô, ou qualquer outro alfabeto que tenha 22 letras,